Chefe da diplomacia chinesa não está disposto a aceitar lições dos Estados Unidos. Diz que as pressões sobre Pequim são inaceitáveis. Jornada de paralisação em França, com vários setores mobilizados contra a reforma do sistema de pensões. Não recuar, não desistir. Estado-Maior ucraniano vota pelo reforço da resistência em Bakhmut. A Aliança Nacional de 6 partidos da oposição na Turquia elege Kemal Kılıçdaroğlu para vencer Erdogan nas presidenciais de maio. Centenas de pessoas aguardam nas ruas a oportunidade para pedirem asilo no sistema congestionado de Bruxelas. O símbolo do ano é o coelho, mas Qin Gang teve uma entrada de leão. Na primeira conferência de imprensa, depois de ter tomado posse, o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros responsabiliza os Estados Unidos pelo agravamento das relações bilaterais e considera que a censura às posições de Pequim sobre a guerra na Ucrânia é inaceitável. 中国既不是危机的制造者，又不是危机的当事方，也没有向冲突任何一方提供武器，凭什么要向中国甩锅推责、制裁、施压，甚至威胁？对此我们绝不接受。 Qin Gang quis defender a amizade histórica entre a China e a Rússia e disse que os dois países podem ser a força motriz do mundo se trabalharem juntos. Sem pudor, acenou com um conflito entre Pequim e Washington, a quem acusa de querer limpar o gigante asiático do mapa. 不踩刹车，继续沿着错误的道路狂飙下去，再多的护栏也挡不住脱轨翻车，陷入对抗冲突。谁来承担其灾难性的后果？ Declarações à margem do Congresso do Partido Comunista Chinês, onde também Xi Jinping acertou a mira nos Estados Unidos. O presidente da China lamenta a repressão ocidental e apela à inovação nas empresas privadas para tornar o país tecnologicamente menos dependente do estrangeiro. Dos transportes às refinarias, passando pelo comércio, escolas e universidades. É transversal o apelo à mobilização desta terça-feira em França. Vários sindicatos convocaram uma paralisação geral para tentar travar o voto da reforma do sistema de pensões no Senado. Promete-se um país parado, no braço de ferro contra o governo. Luta-se contra a alteração da idade da reforma dos 62 para os 64 anos. É o tema que domina praticamente todos os debates políticos no país há várias semanas. Os apelos a um tsunami social têm pela frente uma primeira-ministra, Elisabeth Borne, que salienta que a greve geral só vem penalizar os franceses mais pobres. Os sindicatos pretendem suplantar a mobilização de 31 de janeiro, quando contaram mais de 2,5 milhões de aderentes em todo o país. O Estado-Maior ucraniano vota pela resistência em Bakhmut. Numa reunião presidida por Zelensky, os militares manifestaram-se a favor não só da continuação da operação de defesa, como do reforço das posições na cidade. O anúncio foi feito pelo próprio presidente ucraniano numa comunicação ao país. De acordo com o exército, as forças ucranianas estão já a reforçar as posições e a treinar dezenas de milhares de militares ucranianos para uma possível contraofensiva. O cerco russo a Bakhmut leva mais de 7 meses. A cidade na região de Donetsk é mais simbólica do que estratégica. Para Moscovo, vencer ali representaria finalmente uma boa notícia da linha da frente de combate. Para Kiev, a resistência é exemplo para o resto do país. As localidades em redor têm sido alvo de fortes bombardeamentos. Os civis foram retirados de Chassivyar e Kostiatyvikna numa operação dificultada pela destruição de pontes e pelo constante fogo de artilharia. O ministro da Defesa russo deslocou-se ao sudeste da Ucrânia, à cidade ocupada de Mariupol. Sergei Shoigu foi inspecionar os trabalhos de recuperação das infraestruturas na zona de operação militar especial, informou o governo russo esta segunda-feira. O ministro visitou várias construções habitacionais na cidade conquistada pelas armas à Ucrânia em maio e que ficou quase totalmente destruída. Sergei Shoigu verificou também o aqueduto em construção que prevê abastecer Mariupol de água desde a região russa de Rostov.
A deslocação de Shoigu aos territórios ocupados na Ucrânia acontece numa altura em que os combates mais ferozes ocorrem na linha da frente de Donetsk, na região de Bakhmut, uma cidade que é vista mais como de valor simbólico do que estratégico pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin. Ainda assim, um dos pontos onde as forças afetas ao Kremlin mais estão a investir, embora o líder do grupo mercenário Wagner tenha voltado a criticar a falta de apoio militar russo na conquista de Bakhmut. Uma das caras mais conhecidas da oposição na Bielorrússia, Svetlana Tsikhanovskaya, foi condenada à revelia em Minsk a 15 anos de prisão. A face mais mediática da oposição foi condenada num processo que implica outros rivais do presidente Alexander Lukashenko, numa conspiração, alega o tribunal, para tomar o poder do Estado de forma anticonstitucional e pelo qual foi também agora condenado a 18 anos de prisão o antigo embaixador bielorrusso em França, Pavel Latushko. Exilada no estrangeiro, Svetlana Tsikhanovskaya reagiu pelas redes sociais, considerando a condenação a recompensa do regime de Lukashenko pela luta que tem travado pelas mudanças democráticas na Bielorrússia. Tsikhanovskaya aproveitou para lembrar os milhares de inocentes detidos e sentenciados apenas de prisão efetiva pelas autoridades bielorrussas e prometeu não parar de batalhar até que cada um deles seja libertado. O caso foi aberto devido aos fortes protestos iniciados em agosto de 2020 após Lukashenko ter sido reeleito para um novo mandato presidencial. Uma coligação de 6 partidos da oposição na Turquia elegeu o candidato que vai enfrentar o presidente em exercício, Recep Tayyip Erdogan, nas eleições marcadas para maio. Kemal Kılıçdaroğlu foi o escolhido. É líder do CHP, o Partido Republicano do Povo de centro-esquerda, e agora também de uma aliança que pretende aproveitar um momento de maior fragilidade de Erdogan na ressaca da tragédia dos terremotos de há um mês, onde ficou patente a má gestão da construção residencial no país. Um dos objetivos desta aliança, em caso de vitória, será devolver a Turquia a um regime parlamentar em vez do atual regime presidencialista em que Erdogan transformou o país, com receios inclusive de que a Turquia se torne uma autocracia islâmica, depois de várias iniciativas lideradas pelo governo para reprimir a força dos críticos de Erdogan. A nova aliança prevê que os líderes das restantes 5 forças políticas se tornem vice-presidentes, caso Kemal Kılıçdaroğlu seja eleito em maio. Aos protestos que o Irão já vive, juntaram-se os dos familiares das centenas de raparigas alegadamente vítimas de envenenamento em escolas. Oficialmente, não há ainda indícios concretos sobre os autores, nem tampouco sobre as substâncias utilizadas. Desde novembro foram assinalados episódios de intoxicação em pelo menos 52 estabelecimentos escolares para raparigas em todo o país, abrangendo mais de 400 alunas. Pela primeira vez, o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, veio pronunciar-se sobre o sucedido. O Ayatollah declarou que, caso seja apurada a premeditação de ataques por envenenamento, os autores serão condenados à morte por crimes imperdoáveis. Vários vídeos foram publicados por familiares de estudantes internadas de urgência com sintomas como dificuldades respiratórias, vômitos, fortes dores de cabeça, tonturas e mesmo paralisia. A Organização Mundial de Saúde evocou ocorrências do mesmo tipo no Afeganistão entre 2009 e 2012. Apenas a alguns quilómetros do coração das instituições da União Europeia em Bruxelas, continua a desenrolar-se uma crise na gestão dos pedidos de asilo. Os requerentes montaram um campo improvisado ao longo do canal da capital belga, enfrentando o frio glacial do inverno, enquanto esperam pelo avanço do processo burocrático. Muitas das 250 pessoas no local esperam há meses para se registarem, obrigadas a viverem nas ruas com acesso limitado a alimentos e água. A FEDASIL, que é a agência governamental responsável pelo acolhimento dos requerentes de asilo na Bélgica, diz que a rede de alojamento está cheia. Mohamed, um somaliano de 30 anos, que levou a cabo a perigosa viagem de barco no mar Mediterrâneo, está à espera há 6 meses. It's very hard because I don't have nothing, and I don't have house. I don't have money, I don't have work. The money is for really, it's important when you work it, that is better. And I don't know how can I go to work when you don't have any safety of house, like where you can sleep. Also some social, when you don't have it, how we can help you.
you cannot walk, that is my point also, is my big problem. Os Médicos Sem Fronteiras tentam ajudar com unidades móveis de saúde e o fornecimento de água potável. A organização não-governamental diz que o problema não é apenas a falta de alojamento temporário, mas algo mais político, porque a questão migratória tornou-se muito controversa. There's currently no political will to get a solution to this problem. It's not a simple and it's not an easy problem to solve, because even if you created new places, they would quickly get filled up by the new incoming persons. And there are a number of bottlenecks within the asylum system which need to be taken care of. But right now, for these people, there is a very simple solution, and that is asking the different communes of Belgium to take a number of persons and basically distribute all the 3,000 persons or so who are currently waiting for a centre in the different communes in Belgium. As autoridades belgas não quiseram falar à Euronews sobre este tema. Os Médicos Sem Fronteiras alertam que o fluxo de pessoas vai aumentar com a chegada da primavera, que permite fazer mais travessias do norte de África para a Europa.